Opa, foi mal. Aqui é o professor Fernando, vim aqui falar com você hoje sobre história e tempo. Tava aqui matando o tempo, mexendo no celular, dando uma olhadinha, né, fiscalizando o que o meu filho está fazendo. Mas vamos seguir a vinheta, porque nós vamos falar sobre história e tempo. História e tempo são duas coisas que andam sempre juntas. Duas coisas. Isso é horrível falar. Mas tudo bem, para você entender de maneira fácil, vamos falar assim mesmo. História é uma ciência que acompanha o estudo do tempo. O tempo é um instrumento que todas as civilizações já utilizavam há muito tempo. Ou seja, podemos falar de instrumentos criados para a medição do tempo. Tá? Por quê? O homem sempre questionou o que vem a ser o tempo. Né? O tempo de fazer comida, o tempo de ir para a escola, o tempo de estudar, o tempo de fazer tarefa. Mas o tempo está vinculado constantemente aos fatos e acontecimentos do cotidiano. Para se preocupar com o tempo, o ser humano, durante todo o seu período de existência, ele buscou meios para poder contá-lo. Pegamos então as civilizações antigas. Podemos pegar os povos da Mesopotâmia e povos egípcios, que na antiguidade utilizavam, por exemplo, o relógio de sol para poder fazer a contagem do tempo, também para saber o horário de trabalhar, o horário de fazer a colheita, o horário do plantio. Né? Os egípcios também utilizavam a chamada clepsidra, que era um instrumento feito com água, onde a água contava-se até 12 horas caindo sobre um balde. Tá? Além da clepsidra, nós temos um instrumento que é muito utilizado em alguns filmes de ficção científica, onde o cidadão ele tem pouco tempo para sobreviver. Pouco tempo para sobreviver. 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos para sair de uma armadilha. A importância do tempo de novo. Mas, enfim, também temos o tempo mecânico, o tempo da indústria, o tempo do trabalho, que é muitas vezes marcado pelo nosso relógio mecânico. Né? No mundo digital, nós temos o chamado relógio digital. Mas não só instrumentos de tempo que nós vamos estudar aqui. A mais importante coisa, objeto de estudo nosso aqui nesse contexto, é justamente falar sobre a chamada periodização histórica dentro do tempo e espaço. Quando falamos de periodização histórica, eu tenho que lembrar de dois conceitos básicos. Tempo cronológico, e saber esse conceito de tempo cronológico é importante para você que está a fim de entender a história e os acontecimentos do cotidiano. Tempo cronológico é uma invenção dos seres humanos e resulta da combinação do ser humano com o tempo. Já o tempo histórico é o tempo das transformações, o tempo das continuidades. E nesse tempo de transformações e continuidades é que o ser humano, didaticamente, e para você entender a história, dividiu a história em tempos históricos. A chamada periodização histórica. Segue aí a periodização histórica, onde você encontra divisão básica entre pré-história, idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. Só que aí eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. Quando falamos de pré-história, estamos falando de um período que vai do surgimento do homem até o surgimento da escrita. Estamos falando de um período que também é subdividido em paleolítico, neolítico e idades metais. Um período que o homem começa trabalhando em comunidade até o surgimento da propriedade privada, onde vai surgir as primeiras civilizações, onde esse ser humano ele vai desenvolver a escrita. Mas por que vai desenvolver a escrita? Aí isso é assunto para outra aula, para outro assunto. Mas eu tenho um marco histórico. E esse marco histórico desse ser humano é justamente aquilo que é mais importante. E o que marcou a pré-história para a história antiga? O surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo ou 3.000 anos antes de Cristo. Começa então o que nós chamamos de história antiga ou antiguidade para alguns. Eu gosto de alguns livros, eu gosto pessoalmente de falar com meus alunos que a história antiga é dividida em dois momentos: antiguidade oriental e antiguidade clássica. E quando eu falo de antiguidade oriental, eu estou falando do estudo das civilizações do Oriente, como Egito, Mesopotâmia, persas, hebreus e fenícios. E quando eu falo de antiguidade ocidental, estou falando de Grécia e Roma. Roma essa que vai conquistar e fazer um grande império, que vai servir como criação de um outro marco histórico, de outra data importante, que é 476 d.C., que é a queda do Império Romano. E aí eu te faço um outro parêntese. Roma cai.
marca a história de todo mundo, de toda a sociedade. Porque com a queda do Império Romano começa um período chamado de Idade Média, que eu pessoalmente gosto de dividir, e outros historiadores gostamos de dividir em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o período de formação do feudalismo, das relações sociais, de sucerania e vassalagem, as obrigações feudais, as obrigações que o servo deve ter para com o seu senhor, até o período das Cruzadas. A partir das Cruzadas vem então o renascimento comercial, o surgimento dos burgos, a formação da classe da burguesia, e até então o período da grande crise da Idade Média, onde vai se formar um outro marco histórico, que é a invasão feita pelos turcos otomanos na cidade de Constantinopla, em 1453. Uma outra data importante, Constantinopla, dando início a um novo período da história, chamado de História Moderna. Modernidade essa que vai ser tratada da seguinte maneira. Eu gosto de falar para as pessoas que a modernidade é um grande período de transição do feudalismo para a formação do capitalismo lá no século XVIII. E aí essa modernidade é marcada por quê? Pela formação do Estado Nacional, pela formação do Renascimento, surgimento do Renascimento, surgimento do Renascimento, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, a expansão marítima comercial e o mercantilismo, a conquista ou descobrimento da América. Então você tem toda essa modernidade onde eu vou ter a formação, o fortalecimento de uma classe social que é a burguesia, onde vão ocorrer algumas revoluções no final ali do século XVI para XVII, XVII para XVIII, até culminar em 1789, que é o outro marco histórico, que é a chamada Revolução Francesa, dando início ao que nós chamamos de Idade Contemporânea, até os dias de hoje. Lembra-se que a Idade Contemporânea começa do século XVIII até os dias atuais. E essa Idade Contemporânea é marcada pela política imperialista, pela política do neocolonialismo, pela política da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise de 29, regimes totalitários, Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o período todo da Guerra Fria com conflitos, com ascendência cultural, desenvolvimento tecnológico, até os dias de hoje, onde vivemos num mundo tecnológico. Bem, galera, isso é a função da história, estudar o tempo histórico. Então eu te falo, ao que você estiver lendo um livro histórico, vamos pegar aí uma obra que envolve pensamentos históricos, tenta colocar em prática a periodização histórica. Em qual período histórico esse livro está relatando? Está falando da Idade Média ou da Idade Moderna? Faz exercício que você vai gostar. Ou quando você estiver jogando no seu PlayStation, ou no seu Xbox, ou no seu celular, dependendo do jogo, tenta ver qual a periodização histórica que esse grupo está usando para poder criar aquele jogo que design. Te garanto que tem muito jogo legal envolvendo história e você não sabe. Por hoje é só. Um beijo, fique com Deus, humildade sempre. História, realmente, história é o quê? História é fácil. E comigo é mais fácil ainda. Fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe a todos.